Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje tenho o prazer de conversar com um outro colunista. Eu gravo entrevistas em vídeo e, com uma certa frequência, eu converso com outros colunistas. O de hoje é muito conhecido de toda a audiência da Gazeta do Povo, aqui do YouTube da Gazeta do Povo, de todos os assinantes do jornal, o Alexandre Garcia. Mas eu trago na nossa conversa alguns fatos da carreira dele, aliás, ele traz na nossa conversa os fatos da carreira dele, que muitos de vocês não conhecem. O papo é bom, te convido a ficar até o final. Antes eu queria falar da nova promoção da Gazeta do Povo, que vale a pena, viu? Para você que ainda não é assinante e quer conhecer o conteúdo produzido por colunistas como o Alexandre Garcia, por exemplo, conteúdos exclusivos para assinantes, mas também conhecer a cobertura honesta do jornal, você clica no link na descrição do vídeo. A promoção é a seguinte: R$ 10 por mês pelos próximos 6 meses. Depois o valor vai para o preço normal, mas você pode cancelar a assinatura a qualquer momento. A gente sabe que você vai querer continuar conosco. Mas clicando no link da descrição agora e aceitando essa promoção que a Gazeta está oferecendo, a promoção Mais Gazeta, além de pagar só R$ 10 por mês nos primeiros 6 meses, você ganha um combo com alguns dos melhores conteúdos produzidos pelos nossos colunistas. Quer ver? E-book Rodrigo Constantino indica e explica, curso de conservadorismo com Francisco Escorcim, audiobook Revolução SA de Guilherme Fiuza e o e-book mais atual do que nunca, Globalismo e Comunismo, um artigo censurado de Flávio Gordon. Então aproveite essa promoção, não perca, e fique agora com a entrevista que eu gravei com Alexandre Garcia. Eu tenho o prazer, então, de estar aqui hoje conversando com o Alexandre Garcia, trazendo para você, né, assinante, seguidor da Gazeta do Povo, mais este colunista da Gazeta que ainda não tinha aparecido aqui na minha coluna conversando comigo. Muito obrigado, viu, Alexandre, por abrir um espacinho nessa agenda tão apertada que a gente tem hoje para conversar comigo e com os assinantes aqui da Gazeta. Cristina, é uma honra para mim ser entrevistado por você, que eu admiro há tanto tempo, e também um prazer muito grande de poder falar com essa gente esclarecida que são os leitores da Gazeta. Isso, e a gente tem uma massa grande de seguidores, né? Nosso YouTube já passou de 1 milhão para um jornal que era local até alguns anos atrás, né? Restrito aqui ao Paraná, é um feito. Mas muita gente ainda não conhece o conteúdo da Gazeta. A gente sempre gosta de trazer também os nossos colunistas para quem apenas nos segue, mas ainda não apreciou, digamos assim, a cobertura da Gazeta do Povo e os artigos produzidos pelos colunistas que vêm a conhecer, né? Mas, Alexandre, agora eu quero te apresentar um pouco mais. Eu sei que muitos te seguem desde a época da TV, mas as pessoas vão esquecendo, né, de tudo que a gente já fez ao longo da vida, e jornalista faz muita coisa, presencia muitos fatos. E eu estava comentando aqui antes da gente começar essa conversa oficialmente, quando estava testando áudio e vídeo ainda, que não muito tempo atrás eu assisti uma entrevista que me trouxe um fato novo sobre a tua carreira que eu não lembrava. Eu sabia que você tinha participado, por exemplo, de cobertura de guerra nas Malvinas, mas não lembrava de uma outra guerra em que você passou um sufoco danado, e eu queria que você contasse um pouco sobre essa tua experiência como repórter de TV em coberturas de guerra. Bom, em primeiro lugar, Cristina, eu vou chamar de Falklands, porque a rainha Elizabeth me condecorou por causa dessa cobertura e eu não vou chamar de Malvinas, Verdade, né? verdade. Nem Port Stanley, vou chamar de Puerto Argentino, né? Bom, mas essa outra guerra que você se refere, bom, eu tive numa guerra em Angola, em que pilotei um avião, sem nunca ter pilotado antes, porque o piloto estava de cara cheia e tombou, caiu, Nossa, um escocês, um que avião de pequeno. certo pensou que o uísque fosse água, né? Como ele é escocês, e perguntou: você sabe pilotar? Eu disse: eu não, só teoricamente. Eu já tinha lido tudo nos livros. Disse: então assuma que eu não aguento mais. E caiu. E Não. eu me desviei da rota e fiquei sobre mísseis cubanos lá em Angola. Quando ele acordou, 40, 50 minutos depois, ele verificou as coordenadas, ele viu que estávamos a sermos abatidos. Ou seja, Estava bem vocês na hora. estavam voando num espaço aéreo de um país em guerra e o piloto sumiu, como diz o filme. Quase O isso. piloto sumiu, aperte o cinto. Aí ele picou, a gente foi voando na copa das árvores.
lá na Amazônia a gente chama isso de assustando macaco, né? Para fugir do radar e dos mísseis. E acabamos chegando lá onde a gente queria chegar, que era o território do Jonas Savimbi, que eu queria demonstrar que o governo de Angola, o governo de Maputo, né? Aliás, Maputo não, Angola, a capital de Angola Lourenço Marques, é Moçambique. Agora você falou, me fugiu aqui também. Até já voei para Angola, parando lá, mas a gente já lembra. Bom, Os dois enfim, era o caducos aqui governo no ar. do Agostinho Neto. Era o Isso. governo do Agostinho Luanda, não Neto. é? Oi? Luanda, sim. Luanda. Exato. Bom, mas esse foi um episódio. O outro, eu acho que a morte estava mais próxima ainda, que foi no Líbano. Foi em Beirute, na terra de ninguém. Eu resolvi andar sozinho na terra de ninguém. De um lado estavam os xiitas, do outro lado os israelenses. E lá pelas tantas eu ouvi um enxame de abelha passando pelos meus ouvidos, pela minha orelha, né? Eu já conhecia esse ruído quando eu servi o exército na infantaria. Eu tenho um livro de economia todo sujo de barro, porque eu tinha que ficar numa trincheira e sinalizar pelo rádio o acerto dos tiros. Então, passava por mim tiro de fuzil sempre, né? E, às vezes, pegava no barro ao meu lado e respingava o meu livro. Eu estava lendo o livro de economia para preparar para a sabatina daquela noite, né? Então, eu conhecia já esse zumbido do projétil passando. Vi que alguém tinha atirado, fui para o chão. Imaginei, é um engano, né? Alguém está atirando em mim por engano. Quando eu levantei a cabeça, o sujeito deu mais uma rajada, certamente com uma Kalashnikov, o AK-47, que é um fuzil desenvolvido pelo russo Kalashnikov, né? E estava atirando de um prédio bombardeado. Claro, ele não ficava na janela, ele ficava no escuro, nos fundos, né, para não ser visto. Eu aí rastejei até uma floreira, que era de concreto, caí para dentro da floreira e aí descobri, né, que como a gente mata na guerra. Eu queria ter um fuzil para revidar, eu queria ter um fuzil para matar esse sujeito antes que ele me matasse, né? Mas eu não Legítima tinha. defesa, né? Eu só tinha teleobjetiva. E ele ali estava atirando em você, provavelmente por achar que você era do campo inimigo, né? Certo, tanto que depois eu fui preso pela polícia israelense, imaginando que eu fosse um desertor, que eu tinha cara de judeu, com essa barba e tal, né? E eu estava com a teleobjetiva pendurada no pescoço, eu estava pela manchete. E de longe podia parecer uma Uzi, que é uma submetralhadora bem pequenininha, israelense, podia parecer aquilo. Eu estava de tênis, estava de calça jeans, estava de blusa jeans com platinas aqui, ele confundiu, né? Mas, enfim, eu fotografei a janela onde ele estava, foi só escuridão. Ele continuou atirando, eu passei a ofender a mãe dele, em português, porque em árabe eu não sabia. Para pelo menos desabafar. Para desabafar. E eu fiquei muito feliz que não sujei as calças, né? O que eu estava querendo era matar o inimigo antes que ele me matasse, até que apareceu um tanque israelense que viu a barulheira toda e virou o tubo do tanque, do canhão, né, para a janela, e o sujeito deve estar correndo até hoje, né? E depois o tanque voltou e eu vim no flanco do tanque, por via das dúvidas. A gozação maior foi quando eu cheguei na trincheira israelense e perguntei onde é o banheiro. Aí foi aquela risada geral, aquela gozação. Já sabiam das histórias. O Alexandre, quando você passa, bom, agora não mais, né, nesse atual momento da carreira, mas quando você passava por essas situações como repórter de TV, eu pergunto porque eu também fui repórter de TV por 26 anos, a gente passa por algumas poucas e boas, né, para usar um ditado popular. O que te passava na cabeça? Era aquela pergunta, meu Deus, o que estou fazendo aqui? O que eu ganho com isso? Não, Será que a eu notícia perguntava de vale manhã. tanto? A busca pela verdade vale tanto? Eu perguntava de manhã quando acordava. Eu via o sol nascer, porque a gente acordava muito cedo, né? Eu via o sol nascer e perguntava assim: será que eu vou ver esse sol se pôr hoje, no fim da tarde? É Era aquela um dia pergunta que eu acho que absurdo. os nossos militares, né? Nossos, estou falando genericamente, como humanidade, os militares em campo de batalha,
Mas aqui no Brasil, né, a nossa guerra urbana, os nossos policiais devem se fazer todo dia quando saem para trabalhar, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte: eu tive menos medo em guerra, caminhando sobre minas em Angola, em Beirute, na Argentina, do que andar por certos lugares do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Porque numa guerra a gente sabe mais ou menos de onde vem a bala, né? Ninguém vai querer nos assaltar numa guerra, vai querer nos matar, e a gente sabe, né? Agora, aqui no Brasil, a gente não sabe, é a surpresa. Então, a surpresa causa o medo, porque é o desconhecido. A gente, sabendo onde está o perigo, é mais, digamos, é menos difícil, porque a gente se planeja para evitar esse perigo. Quando a Exatamente. gente não sabe onde está o perigo, meu Deus do céu, a E tem qualquer a ver um momento pouco eu com posso essa. ser assaltado. Isso, e tem a ver um pouco com essa discussão atual também sobre armamento, desarmamento, porque a gente, o lado que está armado a gente sabe qual é, e eles sabem o lado que está desarmado. Então, realmente é uma guerra, entre aspas, essa guerra urbana, muito desleal nesse sentido, né? Não que as pessoas devam estar armadas e sair portando arma para, eventualmente, se forem assaltadas, se defender atirando, não é isso que eu estou dizendo, mas eles sabem que o outro lado é mais frágil, né? Mas é uma forma de dissuasão. Se eles ficarem na dúvida se a pessoa vai reagir ou não, vão escolher outra pessoa para ser assaltada, né? Que não mostre essa dúvida para o bandido. O bandido tem que se dar conta que a atividade dele tem que ser de muito risco. Aí, eu costumo contar a história da Prefeitura de Encantado, Rio Grande do Sul, no dia 31 de março de 64. O prefeito pediu voluntários porque a prefeitura seria atacada pelo grupo dos 11 do Brizola. Quando eles souberam que haveria resistência na prefeitura, eles atacaram o padre, que ia para o púlpito avisar: temos que derrubar esse João Goulart, porque senão vem aí um regime comunista. O padre fazia isso. Então atacaram o padre a tiros de fuzil. Não atacaram a prefeitura, porque sabiam que a prefeitura seria defendida. E tinha gente armada e com munição para defender, né? Esse é o poder de dissuasão da arma. Eu conto muito aquela história da velhinha de Caxias do Sul, que pegou um revólver velho, de munição velha, para se defender do bandido que estava invadindo a casa dela e podia fazer qualquer coisa com ela, só que ela atirou primeiro, né? E ainda por cima teve um monte de incomodação na justiça, porque onde é que se viu usar arma? Não, pois é. Tem esse problema aqui no Brasil, né? Você falou em justiça, dava margem para uma outra entrevista à parte aqui, que eu adoraria ter com você, quem sabe no futuro, sobre. A gente está falando dessa questão do bandido ter certeza de que o outro lado é mais fraco, mas ele também tem muita certeza da impunidade, né? As leis são muito benevolentes com os bandidos no Brasil. Precisaria de uma reforma gigantesca do sistema judiciário, a começar pela famosa, né, prisão após condenação em segunda instância, para eles começarem a recuar um pouco nesse avanço da criminalidade, que é uma coisa desenfreada, né? Foi contido um pouco ao longo do... Um pouco não, bastante, né? Vamos ser honestos aqui, ao longo do governo Bolsonaro, com as políticas públicas da então equipe do governo federal, e agora já os números aumentando de novo assustadoramente. E a cada dia a gente recebendo relatos, né, de um amigo que foi assaltado, arma na cabeça, levaram um carro, levaram um computador, celular, eles saem, assaltam gente também que está em ponto de ônibus, assaltam todo mundo, é uma coisa impressionante, nas grandes cidades especialmente, né? Mas, Alexandre, queria voltar para a tua história pessoal. Aí, muita gente te conhece ou te conheceu já no jornalismo de opinião, mas você teve toda essa carreira como repórter de televisão, não só com coberturas de guerra, mas com coberturas de governos, né? Você sempre foi um repórter político. Eu não sei com quanto tempo de carreira que você se mudou para Brasília. A tua faculdade você fez no Rio Grande do Sul, né? Fiz na PUC, primeirão no vestibular e no curso inteiro. Uau! E fui presidente de centro acadêmico, presidente de aula. No último ano, eu já era estagiário no melhor jornal do país da época, que ainda não era a Gazeta do Povo, era o Jornal do Brasil, né? Uhum. E eu já Saudoso entrei no Jornal do melhor. Brasil. Meu Deus do céu, que sorte a minha. O meu sonho era entrar no Correio do Povo, em Porto Alegre, mas entrei no Jornal do Brasil. Fizeram um concurso e eu fui também o primeirão, né? E entrei. E já comecei cobrindo economia, né? Depois, por um golpe de sorte, porque não havia voo do Rio de Janeiro para Montevidéu, mas havia voo de Porto Alegre para Montevidéu, eu, com 2 anos de jornal, fui mandado para o exterior para cobrir um golpe de Estado.
O Bordaberry, com auxílio das Forças Armadas, cercou o Congresso Nacional em Montevidéu e fechou o Congresso, destituiu todos os deputados e senadores. E eu fiquei lá, ainda tive sorte também, repórter tem que ter sorte, e fiz a primeira entrevista exclusiva com o presidente que havia fechado o Congresso. O Flávio Tavares, que você deve conhecer, né, foi um dos banidos no sequestro do embaixador americano, estava cobrindo pelo Estadão, e foi na minha frente e conseguiu marcar a entrevista. Só que ele não se conteve e acabou preso numa reunião tupamara. E aí me avisaram, olha, o Flávio não vai você. E eu fiz a entrevista com o Bordaberry e eu disse, meu Deus, eu acho que agora eu ganhei lugar, porque o Jornal do Brasil deu a entrevista na primeira página da edição de domingo, tinha 2 grandes fotos, eu e o Bordaberry, e a Elizabeth Taylor casando com o Richard Burton. Olha, do mesmo concorrência tamanho. forte. Meu Deus, consegui o lugar. E foi realmente, eu fiquei cobrindo a área do Prata, dali para frente, até que, depois de ter sido sequestrado na Argentina, ameaçado de morte, estava meio refugiado na embaixada, o Jornal do Brasil me convidou, você quer vir para Brasília? Há uma vaga na coordenação de economia da sucursal do Jornal do Brasil. 1976. Eu estou em Brasília, portanto, há 47 anos. Então, acompanhou muito de perto uns bons governos aí, né? Os bons e os maus. Eu cobria a economia, era o ministro Mário Henrique Simonsen, sorte a minha, né? Um gênio da economia, e até que um dia o meu chefe perguntou, você fala inglês? Eu disse, depende para quê? Para estar no Japão. Eu disse, para estar no Japão eu falo inglês. Para quebrar o galho eu falo. Lá não tem problema, né? E aí me mandou para o Japão para cobrir viagem presidencial. E a partir dali eu ganhei a vaga no Palácio do Planalto, né? De cobrir o topo, a presidência da República. Então são as oportunidades que aparecem lá no Rio Grande, a gente diz, né? O cavalo passou encilhado, monta, porque esse é o monta momento. E segue viagem. É. Olha, Alexandre, mas nesse pedaço da carreira em que você começou a cobrir muito de perto por estar em Brasília, é que começou a surgir também outra oportunidade de ser porta-voz de governo, né? Então, foi outra oportunidade. Eu escrevia no Jornal do Brasil e raramente aparecia meu nome. Eu disse, puxa, se eu aceitar um cargo desse, eu vou estar nos jornais todos os dias. As pessoas vão me conhecer. Aceitei, fiquei lá 1 ano e meio, né? Como subporta-voz, eu diria, né? Porque tinha uma cadeia, era o ministro, Said Fará, depois o secretário de imprensa, que era o Kramer, né? E depois eu, que era o subsecretário para assuntos de imprensa nacional, né? Então, dava briefing, né? Quando os outros não podiam, todos os dias, contato com a imprensa. Mas tinha contato direto com o presidente também, né? Contato direto com o presidente, com os ministros da casa, e me ensinou muita coisa, me ensinou como funciona o outro lado. Eu, como repórter até hoje, às vezes eu vejo 10% do que está acontecendo no Palácio do Planalto e posso deduzir os outros 90%, porque aí entra numa engrenagem que fatalmente será a mesma, a engrenagem do poder, da burocracia, né, do sistema, como funciona a presidência da República. Tive um grande guru, Golbery Couto e Silva, né, que era a pessoa que me chamava assim. Um dia eu fui lá, presidente, a Consuelo Badra, que era uma colunista, a mais famosa colunista social de Brasília, está dizendo que o senhor está ficando cego. E vão me perguntar sobre isso. O que eu devo dizer? Ele estava de óculos, ele tirou o óculos, continuou conversando comigo e foi desparafusando o parafusinho da haste do óculos. Aí o parafusinho caiu no chão, no carpete, um carpete alto. Aí, eu imediatamente, Dona Lurdinha, a secretária de Dona Lurdinha, me ajude aqui para procurar o parafusinho dos óculos do ministro. Ele estava em pé, viu o parafuso onde estava, abaixou-se, pegou o parafusinho, botou no orifício, voltou a parafusar com a unha e me perguntou, você acha que eu estou ficando cego? Eu disse, não, ministro. Você acha que a notícia vai alterar esse fato? Eu disse, não, ministro.
Então, aprendamos que as notícias não mudam os fatos. Pode. Olha só, Sensacional, né? Isso, como que vale aula para de hoje em dia isso, jornalismo, né? né? Como vale para hoje em dia as manchetes que a gente vê nos jornais e que são completamente distorcidas em relação à realidade. Alexandre, não Cristina, queria. Diga. deixa eu contar outra que vale a pena, do Claro, conta. Golbery. Eu fico ouvindo o caos teu aqui o dia inteiro, se precisar. O, o filho dele estava envolvido, alguém denunciou no Congresso que o filho dele estava envolvido com o governador de Goiás, Ari Valadão, cujos inimigos chamavam de Ali vai ladrão, né? Uhum. Inimigos do qual o chamavam de Ali Valadão. Aí eu disse, ministro, vão me perguntar sobre seu filho. O que é que eu devo dizer? Nada. Como assim? Eu já falei com ele, já estou convicto, ele não tem nenhum envolvimento nisso, era uma questão de terras com o governador de Goiás. Mas, ministro, o senhor não vai defender seu filho? Não. Mas eu posso saber por quê? Pode. Aqui no Brasil, levam 15 dias para esquecer e eu não vou contribuir para levarem 16. Então, E aumentar mais um dia. Outro é ensinamento, outra né? lição. Outra lição. Fantástico. Nossa, tem que fazer. Não sei se você já pensou nisso, ou se tem um caderninho, tem que fazer um livro só com os aprendizados mesmo dos bastidores da política, porque É o que está na verdade. frente das câmeras, a gente tem vontade, às vezes, de relatar, mas de alguma forma a gente já relatou ao longo da vida nas inúmeras matérias, né? Mas esses bastidores e os aprendizados que servem para qualquer um, não só para jornalista, né? Eles são muito ricos. Eu não poderia deixar de perguntar, eu sei que esse teu período como porta-voz foi durante o governo militar. Isso, de alguma forma, te prejudicou na sequência da carreira? Te cobravam isso depois que caiu o governo militar e fizeram a reabertura, muito entre aspas também, que aquilo foi tudo um período muito confuso, né? Não me prejudicou. De vez em quando, né, as pessoas mais antigas dizem, porta-voz da ditadura. Eu disse, não. Eu fui demitido porque eu dei uma entrevista cujo título era O Porta-Voz da Abertura. Inclusive, eu recebi um artigo inteiro do Mino Carta me elogiando. Meu Deus do céu, né? Foi exatamente o oposto. Eu participei do momento da anistia, né? da volta dos caçados, dos banidos, da Como porta-voz, entrega, né? presidente Figueiredo, né? Foi o período. Presidente Figueiredo já tinha terminado a censura, né? O AI-5, então não tinha mais nada disso. Era simplesmente Porta-voz da abertura, efetivamente. aplainar o caminho. Eu, por exemplo, fui o intermediário entre Brizola, que foi a besta do Apocalipse em 64, né? E Figueiredo. Eles se encontraram, porque quando o Brizola voltou do exterior, eu fui entrevistá-lo já pela Manchete, eu estava fora da presidência. Quando terminou a entrevista, Brizola me disse, é verdade que você é muito amigo do presidente Figueiredo? Eu disse, sou, porque eu trabalhei com ele. Você pode levar um recado para ele? Eu disse, posso, governador. Chamava ele de governador. Diga para ele que eu seguro os meus radicais, ele segura os dele, e nós vamos nos juntar para fazer essa abertura bem pacífica e levar o país para a democracia. Sim, senhor. Voltei para Brasília, isso foi no Rio, numa casa em que ele estava, lá em Santa Teresa. Voltei para Brasília e falei para o presidente Figueiredo, olha, o governador Brizola me disse isso. Era uma mensagem de Garcia, né? Ele me olhou, e você acreditou? Eu disse, presidente, eu não tenho que acreditar ou não, eu estou transmitindo a Só mensagem. trazendo recado. Então, diga para ele vir. Veio, né? Os dois disseram todas as sinceridades para o outro, foi um encontro maravilhoso, saíram abraçados, depois veio o líder do PDT, Alceu Colares, né? Também por meu intermédio, o líder do MDB, que era o maior partido de oposição da época, daqui a pouco eu lembro o nome dele, deputado de São Paulo, se encontrava no apartamento dele com o presidente da República, secretamente eu promovia o encontro. E eu já não estava mais na presidência, né? Era um trabalho que estava fazendo. Bom, eu É que era tenho que um homem de ajudar a levar confiança, esse né, país para a Alexandre? Porque isso se democracia. conquista também, né?
E Pois com é. certeza ele aproveitava dessa amizade até e dessa confiança que tinha com você. Olha, parabéns, né? Que dizer, né? Sobre uma carreira dessas. Muito obrigado por essa meia horinha aqui de conversa. Passei um pouco do que a gente tinha combinado, mas o papo vai. Dava para ouvir ainda sobre todo o período de Manchete, TV Globo, esse período já do jornalismo de opinião, mas como é mais recente, as pessoas conhecem, eu já dou um salto para o mês que vem, setembro de 2023, e queria finalizar te fazendo uma pergunta, porque eu ouvi esses dias uma fala tua num evento qualquer aí em Brasília, não lembro exatamente onde, mas virou vídeo, as pessoas meio que compartilharam, e tá, acho que meio viral no WhatsApp, especialmente, você comentando sobre a tua opinião acerca de o povo voltar para a rua, a necessidade de o povo voltar para a rua, que eu pessoalmente tenho dito já há alguns meses, e associando a data do 7 de setembro. Você acredita que haverá essa mobilização? O povo ainda vai estar com medo até lá? E o quão necessário você acha que supere esse medo? Essa fala minha foi no Legislativo do Distrito Federal, numa sessão especial. E eu lembrei que as pessoas simplesmente lavam as mãos e dizem: agora só Deus. Bom, aí danou-se, né? Porque Deus é Deus de todos os lados. É como pedir para Deus para o Flamengo ganhar, mas o pessoal do Fluminense também é filho de Deus, né? Então, não meta Deus nessa, né? Assuma o seu compromisso de cidadão. Nós somos cidadãos, portanto, mandantes, contribuintes que sustentamos o Estado brasileiro. Nós os nomeamos pelo voto, portanto, nós somos os patrões. Aliás, a Constituição está dizendo isso. Então, não adianta essa história de querer invocar Deus, os santos, os anjos. Não. Nós somos os autores desse país. O país somos nós. O país não é um mapa, não é uma Constituição. O país somos nós, né? Então, nós é que temos que tomar as decisões e não deixar que ninguém tome decisão por nós, a não ser que tenha a nossa procuração. Os deputados e senadores têm a nossa procuração. O presidente da República também, né? Mas a Justiça tem a Constituição para obedecer. São guardiões da Constituição. Não estão acima dela, nem são donos dela, né? Assim como nós, jornalistas, não estamos acima dos fatos, nem somos donos dos fatos. Os fatos são aquilo que eles são e não aquilo que nós queremos que sejam, né? Então, é isso. Eu acho, o 7 de setembro aqui em Brasília, o governo anunciou que vai fazer um grande 7 de setembro com 30 mil pessoas. Eu nunca vi multidão maior do que no outro 7 de setembro. A esplanada dos ministérios não é pequena, tinha muita gente lá. Eu sou muito avesso a fazer cálculo de multidão, né? Porque quando eu calculo a multidão da Avenida Paulista e depois leio nos jornais tem 4, Cabe, 5 né? vezes mais. Não cabe. Especialmente Dependendo da especialmente quando é manifestação para aquele lado que a imprensa quer puxar, né? Tem algumas passeatas lá na Avenida Paulista que põem tanta gente que só pode ser por camadas, né? Uns em cima dos outros. 3 Não andares de cabe, é pessoas metro vai dar quadrado. certo. Mas, E eu tenho dito, enfim, é isso. também que as pessoas não precisam esperar liderança e nem ficar na dúvida para onde ir, especialmente no 7 de setembro, já que nos 2 últimos 7 de setembro, praticamente todas as cidades tinham um ponto de encontro e um horário. Em alguns lugares do país de manhã, em outros à tarde, mas todo mundo sabe na sua cidade onde é que o pessoal se reuniu nos 2 últimos 7 de setembro. É só ir para a rua, pacificamente, óbvio, né? Óbvio, enfim, é uma data nacional também, né? Não dá para deixar que ela seja de volta confiscada por sindicatos, o que quer que seja. Pois é outra coisa, né? Matam os heróis brasileiros, os grandes feitos, as datas brasileiras. Por quê? Querem botar esse país no chão. É isso que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos? É isso? Temos que pensar nisso, né? A responsabilidade é nossa, não é dos outros. Exatamente. Essa é a grande Alexandre, questão. muito obrigada por esse bate-papo, adorei a conversa, ficaria mesmo, falei de brincadeira, mas ficaria mesmo o dia todo aqui conversando com você, acho que nossos ouvintes e nossos assinantes aqui também. Então, um prazer ouvir um pouquinho mais da tua história e vamos continuar te acompanhando aqui na Gazeta. Cristina, foi muito rápido, meu Deus do céu, passou muito rápido. E eu me senti em boas mãos aí, você conduzindo essa entrevista. Obrigado, Cristina, e, sobretudo, obrigado às pessoas que estão nos acompanhando aqui. Para vocês todos, um grande abraço. De Brasília, Alexandre Garcia.
E aqui de Curitiba eu me despeço também de você que esteve conosco até agora, agradecendo pela audiência e te convidando mais uma vez, caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, para vir conhecer o nosso conteúdo. Não só a cobertura jornalística feita com base em valores conservadores, mas também o conteúdo maravilhoso produzido por mais de 40 colunistas com exclusividade para quem é assinante. Clicando no link na descrição do vídeo, você paga R$10 por mês nos primeiros 6 meses, que é menos do que a metade da assinatura normal, e ainda tem acesso a 4 conteúdos exclusivos produzidos pelos nossos colunistas. Não deixe de aproveitar essa promoção e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!